quero só amarrar isso aí, que eu acho que é importante, porque isso parece um primeiro passo, essa questão do visto. Muita gente está tentando só para isso. Eu concordo com o Salles. Eu acho que eles vão além, né? Já escutei rumores de que o Alexandre de Moraes já teria, por exemplo, sacado o dinheiro que ele tem num banco brasileiro aqui em Miami, né, aqui nos Estados Unidos. Mas se a coisa for para aquele Magnitsky Act, né, aquele do nome lá do Sergei Magnitsky, aí a coisa começa a ficar realmente esquisita, porque aí a pessoa se torna um pária no mundo, ele não consegue mais acessar o sistema global financeiro, porque todo mundo quer operar com os Estados Unidos, né? Então o negócio pode escalar muito rápido. Esse que é o ponto, né? Não estou vendendo isso como uma bala de prata, não é tic-tac, 72 horas, 48 horas, milagre, nada disso. Mas são ações que vêm sendo tomadas pelo governo americano claramente para tentar mexer no jogo no Brasil também. O Maurício está certíssimo em falar que visa o mundo todo, o próprio Salles lembrou de ditadores africanos, mas eu quero lembrar que para essa gestão, o Maurício mencionou o Marco Rubio, eu já tinha falado da Maria Elvira Salazar, muita gente da Flórida, agora temos no FBI o Cash Patel e o Dan Bongino, né? Como é que fala? Eu não sei, porque é italiano. Bongino, né? Quer dizer, olha o nível da turma que eles estão colocando lá, é uma turma que a esquerda está apavorada, né? É uma turma que vai fazer acontecer. E aí eu quero trazer dentro desse contexto, no CIPAC, o presidente Donald Trump pedindo para o Eduardo Bolsonaro levantar e falar diretamente, um abraço para o seu pai, uma família muito querida. Eu fico pensando como é que passa na cabeça da Globo e companhia, que fica falando, não, o Bolsonaro nem foi convidado assim para ir mesmo para a posse do Trump, né? Fica tentando desqualificar a proximidade de ambos. Pô, se não foi um recado claro, a empresa do Trump, que não estava sendo alvo de ações ilegais do Alexandre de Moraes para perseguir o Alan dos Santos, entrou junto com o Rumble, que esse sim estava na ação, que já são 2 ações agora aqui nos Estados Unidos, com um advogado que fala português fluente e que já atuou no Peru em caso da Lava Jato. Tudo coincidência. O Trump fala do Bolsonaro, manda um abraço, o Eduardo levanta, ele enche de elogio a família. Imagina, não estou nem ligando muito para o Brasil, né? Isso está muito claro que tem endereço certo. Então, de novo, não é uma falsa expectativa, não é milagre. Mas a batata do Alexandre de Moraes já começou a assar. Ela já começou a assar. E não só dele. Isso é que é importante. Dos cúmplices. Imagina um embaixador americano, que estamos esperando ansiosamente quem que vai substituir o atual, né? E espero que seja alguém muito linha dura. Podia botar... O Alan dos Santos não é cidadão americano, né? Podia me botar. Talvez eu aceite. Virar embaixador americano no Brasil ia ser no mínimo divertido. Mas imagina um embaixador americano e botar o Maurício, vou fazer campanha para o Maurício ser embaixador brasileiro. Imagina uma reunião marcada com o presidente do Senado, o senhor Alcolumbre. Chama o Alcolumbre para conversar e fala assim, senhor Alcol, se o senhor não levar a plenário essas coisas, não parar de obstruir o mecanismo de freios e contrapesos no seu país para que possa ter uma votação de impeachment no Congresso, né, na Casa do Povo, no Senado e tudo. Se você não fizer isso, você pode amanhã ser alvo dessas medidas. Já pensou numa coisa dessa? Então, de novo, o arsenal à disposição do governo americano não é brincadeira. Não é brincadeira. E a turma do Trump parece disposta a usar sim. Fala, meu povo, esse vídeo tá da hora, hein? Tá bem interessante. Então, podemos ter o dono do país impedido de ter contas no planeta Terra, porque se ele abrir contas, vai ter a intrigazinha ali com os Estados Unidos. É justamente o que ele fez com muitas pessoas, né? Bloqueou contas, teve pessoas que perdeu bens. Eu vi testemunho na Gazeta do Povo de pessoas que teve seus bens bloqueados por ter financiado esse negócio aí, esse suposto golpe.
Pois é, agora, falando um pouco da tentativa da mídia, da velha mídia brasileira, em minimizar essa situação, um comentarista da Globo News, o Gerson Camarote, tentou minimizar a gravidade de ação contra Moraes nos Estados Unidos, ignorando implicações constitucionais e conflitos de jurisdição internacional. Então, a Globo News tenta reduzir a importância da ação movida pelo Rumble, junto com uma das empresas de Donald Trump, contra Moraes nos Estados Unidos. Segundo ele, a preocupação do STF é, abre aspas, zero, fecha aspas, e se baseia em suposta conversa com o ministro, uma análise superficial que ignora as graves questões constitucionais americanas sobre a liberdade de expressão e sobre a censura prévia. Então, a questão é reduzida, a tentativa de redução é uma questão meramente administrativa, omitindo que as decisões de Moraes são questionadas por violar garantias fundamentais. E essa narrativa revela o esforço da mídia tradicional de forma coordenada para defender a atuação do ministro. Vamos ouvir esta frase do Gerson Camarote e depois abrir para nossos comentaristas. Eu estava conversando com um integrante do Supremo Tribunal Federal que questionou exatamente o ministro Alexandre de Moraes sobre essa ação dos Estados Unidos, e aí tem uma resposta interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes deixou claro, olha, pode entrar com ação, não tenho nenhum dinheiro nem conta nos Estados Unidos nem no exterior. Ou seja, do ponto de vista técnico, a preocupação que eu vejo do Supremo Tribunal Federal com essa ação dos Estados Unidos é zero. E por que isso? É importante dizer, uma coisa é a Constituição dos Estados Unidos, outra coisa é a Constituição brasileira. Rodrigo Constantino, uma coisa é a Constituição americana, uma coisa é a Constituição brasileira. Estão tentando minimizar, evitar de criar mais preocupação, né, vamos dizer assim, do que já uma ação como essa deveria criar? Bom, pode ser uma cabeça provinciana que não entende a dimensão de mexer com os Estados Unidos, que, por sua vez, acaba mexendo no sistema financeiro global, ou pode ser o que a Globo News vem fazendo há muito tempo, né? Assessoria de imprensa, né? Para tentar proteger, ou, enfim, levar recados, ou blindar os seus coleguinhas do Supremo. Não é por acaso que a credibilidade dessa emissora despencou e a audiência também, cá entre nós, né? A audiência da TV de notícias no Brasil, ela perde hoje em dia para muitos canais de YouTube, nas redes sociais, e por isso que a Globo defende tanto censurar as redes sociais, né? Não tem mais o mesmo poder de antes. Mas é muita ignorância do Camarote isso aí, né? Quer dizer, não é... Ah, tá bom, então eu não... Bom, em primeiro lugar, que muitos deles têm dinheiro e ativos nos Estados Unidos. O Barroso, pelo que eu escutei falar, colocou à venda um apartamento milionário em Key Biscayne, aqui, que está no nome de um trust, mas a gente sabe de quem é, né? E quem frequenta, inclusive. Então, assim, eles gostam de frequentar os Estados Unidos. Eles não são vistos nas férias ou em várias viagens oficiais, pagas sabe-se lá por quem, em Caracas e Havanas. Eles preferem Nova York e Miami. Mas, de novo, não é só sacar o dinheiro do BTG de Miami. Se a coisa avançar nesse nível que eu falei, ele não poder mais ter conta em banco nenhum, porque ele não vai poder ter conta no BTG do Brasil. Mesmo o seu principal acionista, que já esteve com Lula e está sempre, enfim, flertando com essa turma, mesmo ele querendo. Não, veja bem, companheiro Xande, a coisa não funciona assim. Aqui nos Estados Unidos a gente sabe como é que é. O Know Your Client, o PEP, pessoa politicamente exposta, é um negócio muito drástico de filtro, né? E se você está numa lista dessas, de alguém que desrespeita direitos humanos pela visão do governo americano, né? Você está frito, meu amigo. Você está frito. Então, esses ditadores aí de estados fracassados da África que o Salles mencionou. O dinheiro deles está talvez na Rússia. Agora, é um problema sério, que ninguém confia em ninguém, né? Aí o cara tem dinheiro corrupto, o cara tem que botar na Venezuela, com Maduro, tem que botar em barras de ouro, debaixo da cama, ninguém confia em ninguém. Então é uma vida tensa desses tiranos, né? Mas que bom, pelo menos é um castigo, é um pouco do inferno que eles merecem na terra mesmo. Eles não dormem tranquilos porque eles estão sempre
preocupados o que fazer com todo o poder e dinheiro que eles acumularam, se eles não podem usufruir direito disso. Perfeito. Eu queria também perguntar para o nosso deputado Ricardo Salles sua opinião sobre essa posição da velha mídia, tentando minimizar qual que é o clima no ambiente político, no mundo político, sobre esta possível ação, né, ou melhor, essa ação, a possível consequência dessa ação nos Estados Unidos. Bom, primeiro só responder a turma nossa aqui, que está dizendo que tem um reflexo aqui na coisa, mas eu já mexi aqui na câmera, não sei o que acontece. Então eu peço desculpa se tem um friso, reflexo, sei lá o que é isso, mas tecnologia não é muito a minha praia. O máximo que eu consigo é me manter online aqui para a gente fazer o programa. Bom, é o seguinte, essa história de minimizar, no fundo não quer passar recibo. Os caras devem ter se cagando de medo, porque é óbvio que os Estados Unidos, quando quer fazer alguma coisa para pegar alguém, para restringir, ele quebra sigilo do cara, da mulher do cara, e olha que nós temos no Brasil um problema aí de mulher com história de advocacia, filho, parente, primo, papagaio. Então, se os Estados Unidos quiser apertar mesmo, você pode pôr o dinheiro onde você quiser, os caras vão atrás, travam, o sistema financeiro transita todo no sistema americano, a não ser como o Rodrigo colocou, que o cara põe o dinheiro com o Putin lá na Rússia, mas eu tenho a impressão que essa turma, com razão aí nesse caso, não confia muito em deixar dinheiro na Rússia, nem em Cuba, nem na Venezuela. Então, vão querer deixar o dinheiro aonde? Nos países que usam o sistema americano, o SWIFT, o sistema bancário, que circula pela rede mundial de computadores. E essa turma aí americana, quando quer fazer, meu amigo, ninguém segura esses caras. Os caras têm todas as informações do mundo, os bancos todos se cagam de medo do governo americano. Então, a hora que o cara fala assim, é para travar, é para congelar, é para fazer, é para não sei o quê, os caras fazem. Então, não me parece que, não estou dizendo essa ação em específico, né? Essa ação pode ser que não coisa, mas se o governo americano, de fato, como parece, abraçar mesmo essa briga da liberdade de expressão, da luta contra a censura e passar a rotular, né, a nomear, a classificar certas atitudes que são indubitavelmente desta categoria que vem acontecendo em jurisdição brasileira como sendo isso, como sendo censura, restrição ao direito de liberdade de expressão, etc., não vai ter defesa. Não tem essa história, é lá nos Estados Unidos. Uma decisão da Corte Americana que se aplique às empresas, aos bancos, aos imóveis, a tudo, ela é uma decisão erga omnes, ela vai se aplicar no mundo inteiro. Eu queria também perguntar para o Maurício sua opinião sobre esta tentativa de minimizar e também sua percepção sobre aquilo que vai acontecer. Vou complementar o que o Salles falou aí, falou muito bem, a questão do sistema SWIFT, né? Então, passo a passo o que vai acontecer aqui, primeiro a CCJ vai votar para aprovar essa lei, ela tem que ser levada ao plenário, o plenário aprovando, ela entra em vigor. Ela entrando em vigor, ela vai criar um precedente para os Estados Unidos mapear as pessoas que eles não querem entrar, que entram nos Estados Unidos. E é importante saber porque, por exemplo, a Itália hoje é um país de direito. Alô, tá ouvindo? Desculpa, é que o meu microfone está aberto, desculpa, que eu estou gritando. 8h30, grita lá, Salles, fala, Lula. Estamos vendo um panelaço ao vivo aqui no Brasil Show, panelaço do Salles ao vivo. Olha lá. Eu assustei, eu achei que era comigo, Constantino, eu achei que era comigo. Muito bom, mas é muito bom. Olha, então a questão primeiro, para se requisitar essas pessoas para não entrar nos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam criar um cadastro, que já existe também, mas uma lei específica para que tenha um cadastro de pessoas não gratas no território americano. Essa lista vai ser compartilhada com países que são aliados com os Estados Unidos. Por exemplo, a Itália, você tem hoje a Meloni, e ela tem condições de correr lá nos bancos que são aderidos ao sistema SWIFT, por exemplo, o Banco do Vaticano, né? E você tem outros países da Europa também, que vão ter acesso a essa lista para saber aonde estão os assets deles, aonde está o dinheiro, e fazer esse mapeamento para depois você poder até reportar nos países de origem como que um ministro da Suprema Corte que ganha 45 mil reais por mês consegue comprar um apartamento em Key Biscayne, que deve custar pelo menos $1,5 milhão, $2 milhões.
uma casa num condomínio daquele. Então, assim, é um processo. Primeiro, o primeiro passo é esse, a Comissão de Constituição e Justiça. A segunda, aprovar a lei. A terceira, fazer o mapeamento e distribuir pelo mundo todo. E o que fica ruim para o Brasil é o posicionamento do presidente da República de defender abertamente em público o seu juiz da Suprema Corte, o seu juiz tirando da Suprema Corte. E essa defesa e o ataque de graça contra o presidente americano, mais uma vez, reiteradas vezes, vai colocar o Brasil em linha de choque. Aí nós estamos falando de governo com governo, relações internacionais, interesses diretos americanos das várias, inúmeras, centenas de empresas americanas que hoje criam milhões de empregos no Brasil, em todos os setores, industrial, agrícola e de serviços, inclusive bancários. Né? E você vai ter aí um choque em que os Estados Unidos vai ter que tomar medidas drásticas. Então, assim, essa escalada em que você está vendo o governo brasileiro tomar lado com um juiz da Suprema Corte que já passou de todos os limites, diz respeito até à Constituição brasileira, essa escalada só o Brasil tem a perder. Você pode ver aí que a Rússia agora está querendo entrar no sistema SWIFT de volta. Os 300 bilhões que estão presos nos bancos do mundo inteiro, que é a questão da represália por causa da invasão na Ucrânia, a Rússia está querendo de volta, querendo participar do comércio internacional, porque viu aí o seu PIB reduzir quase 40% em 3 anos de guerra. Vai fazer 3 anos hoje de guerra. Amanhã, né? Dia 25. É esse o fato. Pois é, enquanto isso... Pessoal, essa eu quero ver. O poderoso chefão, dono do planeta Terra, né? Xande o Careca, proibido de ter contas em praticamente no mundo inteiro, né? Vizinhos bloqueados nos Estados Unidos, ele já sabia que perderia os doletas, já sacou, não foi bobo. O negócio que eu não entendi foi essa daí. Essa é uma que eu não consegui entender. Se os States sabia que poderia bloquear o dinheiro do cara, já tinha que ser bloqueado e já na suspeita. Se o cara é suspeito, ele tem que bloquear antes, né? Bloqueia na suspeita, depois investiga. E vamos ser sinceros, ele não pode ser o único. Não dá para ser somente ele. Todos que compactuaram, todos que fizeram, que deram aval, não é um, ali é um corpo. Igual o pessoal fala, espírito de corpo. É um corpo, não é uma pessoa. E todos os 11 são um corpo. Se todos votaram sempre a favor, todos têm que ser punidos. Não é só um, você pune só um, você tá de boa, tá filé. Agora, se todos eles forem impedidos com o mesmo impedimento, aí eles vão começar a votar contra o amiguinho. E aí eles vão ter conta nos Estados Unidos, outro vai ter conta não sei não. Os filhos deles, quando forem viajar para esses lugares, vão ser barrados no aeroporto. Os parentes vão ser barrados, vai ter todo aquele, o que você quer aqui, por que você está vindo aqui, a gente não te quer aqui, vai ter todas essas paradas aí. Né? Você veio trazer o que sempre vai ser suspeito. Os países que tiver a parceria vai ter que fazer o procedimento padrão aí. Então, meu irmão, tem que ser todos. E a gente vai estar aqui para ver todos eles pagando por esse crime. Porque eu acredito que os States sabem que tem que ser todos. Eu sou leigo e sei, imagina eles, né? E se um fez, foi porque ele teve respaldo dos outros. Um segurou a arma, o outro fez o trabalho. Deputado analisa possíveis sanções amorais nos Estados Unidos. A imagem do ministro do exterior já está sendo alvo de críticas, segundo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E isso é o cara que defendeu a tal da democracia, né?
Esse é o cara que vomita a rota para os 4 cantos da terra, que é contra o ódio e defende a democracia. Estranho, muito estranho. O cara que defende vai ser sancionado, vai ser, não sei, já não tem mais escapatória, ter feito ao contrário do que ele fala. Janja gastos da comitiva de Janja em viagem a Roma chega a quase 300 mil reais. Com amor, né? Aí o engraçado é que os eleitores falam, não tem nada a ver com o gasto dela, não tem nada a ver. Gente, é tão inocente que chega a dar dó, né? É tão bobinho, tá pagando tudo isso aqui, estão pagando, né? Nós estamos pagando junto. Super salários em 2024, eles receberam mais em penduricalhos do que com salários. Isso aqui é algo aí já sabido de todos, né? Os caras chegam a esses cargos elevados, estudam para isso, não pelo salário em si, mas por outras coisas. A oposição critica Lula por autopromoção da imagem em redes sociais. Justiça encerra a ação contra Quito Manteiga no âmbito da Operação Zelote. Tudo que esses caras encerram a operação, meu filho, eu tô do outro lado.